Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos aqui com um pedido especial para todos os nossos queridos inscritos. Se você ainda não faz parte da nossa família, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum conteúdo incrível que estamos preparando para vocês. O texto sagrado diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Verso 14. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Pai, pedimos graça e favor do alto, pedimos que o Teu Espírito não apenas abra a nossa capacidade de entendimento, nos levando além daquilo que é natural, racional, humano, para aquele lugar de perspectiva e entendimento espiritual. Mas nós oramos que a Tua Palavra trabalhe em nós, que ela produza resposta de fé, que ela produza entendimento e alinhamento prático, e que ela de fato possa produzir na nossa vida aquilo que o Senhor tem planejado, desejado realizar em cada um de nós. Nós oramos por isso e Te agradecemos desde já, certos de que o Senhor fará algo, em nome de Jesus. Bom, o apóstolo Pedro está falando a respeito de uma promessa que nós temos. Essa promessa é sustentada desde o Antigo Testamento, né? E quando ele diz: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, ele está fazendo uma referência a Isaías 65:17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Também no Salmo 60, em Isaías 66:22, no finalzinho já do livro, Deus diz: porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Isso é tomado como uma promessa. E Deus só tem uma razão para fazer novos céus e nova terra. E diz: eu vou acabar com essa daqui. A Bíblia nos mostra que um dia depois do dilúvio, Deus prometeu que não ia mais destruir a terra com água. Mas a Bíblia diz que os elementos ardendo se desfarão. Nós não sabemos exatamente como será, mas a Bíblia diz que esses céus e essa terra estão sendo entesourados, guardados para o fogo. Verso 7, né? A Bíblia diz: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. O apóstolo Pedro fala isso dentro do contexto do dilúvio, né? Ele diz, verso 5 de 2 de Pedro 3, acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Eu sei que tem uns crentes que eles têm medo de ler o Apocalipse. Alguns têm preconceito, outros simplesmente dizem: não, pastor, é só porque eu não entendo mesmo. Outros pensam: se eu deitar no chão e fingir de morto, talvez dê mais resultado que ficar imaginando tudo sendo destruído. Mas a Bíblia fala de um juízo que virá, fala do desfecho da redenção. E a redenção não é só para o homem, ela é para toda a criação. Então Deus vai resetar toda a estrutura da natureza e da terra no formato como eu e você conhecemos hoje. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que no meio de toda essa conversa, o apóstolo Pedro, dirigido por Deus, ele diz que uma vez que tudo assim será desfeito, quando a gente sabe
como toda a história termina. Qual é o desfecho de todas as coisas? Ele diz, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Agora olha o verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Se puder só mais uma vez, esperando e apressando. Pastor, qual é a diferença? Bom, a espera é a expectativa que tem que haver em cada um de nós, porque tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir. Em Jeremias 1,12 ele diz, eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Não há a menor chance de que algo que Deus tenha dito não se cumpra. Aliás, as coisas não apenas vão se cumprir porque Ele falou. O Deus que é atemporal e já conhece tudo aquilo que vai acontecer, inclusive o que Ele mesmo se propôs a executar, Ele pode falar dessas coisas também antecipadamente, né? A gente não precisa pensar só em termos de causa e consequência, porque Ele diz que faria, vai acontecer. Ele muitas vezes já fala antes, o que aos olhos e a percepção dele está feito e realizado. Mas o que me chama a atenção é que, de alguma forma, eu e você somos chamados a ser não apenas espectadores, esperando que tudo aconteça. O texto diz que nós podemos esperar, mas nós podemos apressar a vinda do dia de Deus. A pergunta é, existe um dia determinado para que o Senhor volte, para que todas as coisas de fato sejam, né, completadas? Muitas pessoas acreditam que existe um dia e hora determinado, porque Jesus, no Evangelho de Mateus, diz, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, a não ser o Pai. Então a turma pensa, já está agendado o dia e a hora. Na verdade, o Deus presciente sabe exatamente qual será o dia e a hora. Isso não significa que Ele agendou o dia e a hora. Porque se a Bíblia diz que nós podemos apressar, não pode ser que tenha uma data que está fixa e que ela não muda. Jesus disse que os dias da vinda do Filho do Homem seriam semelhantes aos dias de Noé. Então vamos lá. Quando é que o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. Quando é que o Senhor volta? Quando a arca estiver pronta. E se eu e você nos apressarmos em prepará-la, nós podemos apressar o dia da vinda. Se nós nos atrasarmos em prepará-la, nós podemos viver o processo inverso. Em vez de apressar, nós podemos adiar. Então, há um entendimento do que eu e você precisamos ter sobre qual é o nosso papel. Quando falamos da vinda de Jesus, é apenas esperar? É apenas suspirar? Como diz o livro do Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aliás, essa expressão maranata do aramaico, que significa Nosso Senhor vem, ela era muito usada pela igreja. E nós precisamos entender que essa expectativa da igreja não colocava a igreja como muitos se comportam hoje, ou como outros acusam quem espera a vinda de Jesus, acusam injustamente, né? Como se a gente não tivesse compromisso com o trabalho. Existe uma linha de pensamento entre muitas pessoas, até porque alguns crentes deram motivo para isso, de que a coisa funciona mais ou menos assim. O crente que está falando da vinda de Jesus é porque desistiu de tudo, está esperando Deus fazer. Isso não é o conceito bíblico. Deus nunca disse que a gente deveria só esperar. Ele disse que a gente deveria apressar. Então a gente tem participação e não deveríamos ser só espectadores. Aliás, eu costumo dizer, quem realmente entende o que é a vinda do Senhor e como cooperar com Ele, normalmente diferente do que dizem, são os crentes que trabalham. O apóstolo Paulo que diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Ele não usava a expectativa da vinda do Senhor para sentar de forma passiva esperando. Ele diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Quem realmente entende, sabe que tem que interagir, ele vai apressar. A pergunta é, como podemos fazer isso? Como podemos apressar a vinda do dia de Deus? Eu acredito que algumas coisas que nós precisamos entender. A própria disposição de pregar o Evangelho, né, de expandir o reino de Deus, o que só acontece por meio da pregação, levando as pessoas à conversão, é parte do processo. Mas nós precisamos entender o que é que nós precisamos fazer também no ambiente espiritual, para cooperar com a vinda do Senhor. E algo que Deus tem trazido ao meu coração, eu já toquei nesse assunto apenas de uma forma superficial, como
um de 3 tópicos de uma mensagem que eu preguei 1 ano e meio atrás aqui. Aliás, eu fiz uma promessa, eu tenho cumprido essa promessa. Prometi aqui à igreja 2 coisas. Falei, primeiro, vocês vão me ver jejuar como nunca viram antes. Segundo, eu vou perturbar vocês com o assunto, né? Porque eu acredito que não diz respeito apenas à instrução. A gente precisa provocar fé, a gente precisa provocar resposta e, obviamente, por meio do ensino da palavra, nós podemos chegar a esse lugar de entendimento. Se inscreva para receber mensagens da palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.